Noite, meus irmãos. Eu agradeço muito o convite da Silvânia. Eu sou muito grata mesmo, porque eu estou iniciando, né, nesse ramo agora de ser palestrante, aspirante de palestrante, né, porque eu vejo a necessidade que nós todos temos de passar o que nós estamos aprendendo e que está sendo benéfico para nós, né. Eu voltei para a doutrina espírita faz uns 7 anos, mais ou menos, né? E esse assunto que eu vou abordar hoje, ele está me ajudando há uns 6 anos, mais ou menos, que foi desde quando meu pai partiu, né, desse plano, e foi na época da pandemia, tudo fechou, né, eu fiquei meio deprê, além dos problemas que estava enfrentando pessoalmente, né, veio a partida dele, veio a pandemia, então aí foi o momento de eu me aprofundar mais na doutrina espírita e nas palestras online, né, que foram a minha salvação. Me auxiliaram bastante. E dentro do que me ajudou muito foi o tema do autoconhecimento, né, foi do conhece-te a ti mesmo. Né, e foi me ajudando, foi me moldando, foi me ingressando cada vez mais na doutrina espírita, que eu sempre amei, e me ajudando cada vez mais a caminhar como uma formiguinha, né, no aprendizado de Jesus Cristo. E desde muito tempo atrás, Jesus Cristo ele nos convida ao autoconhecimento, né? Desde quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em Mateus capítulo 22, um fariseu pergunta para Jesus Cristo: qual é o maior mandamento? Né? E Jesus respondeu: amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E ele já emendou ali no amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, ali está o autoconhecimento. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. E amar a Deus. Será que nós estamos primeiramente amando a Deus? Será que estamos buscando conhecer a Deus? Eu acho que, na minha opinião, acho que a maior ligação de Deus conosco somos nós mesmos, né? É esse corpo aqui, né? Como pode Deus, né, fazer essa máquina tão perfeita, né? E a gente não se aprofunda no que a gente está carregando todos os dias, né? A gente está utilizando essa máquina aqui que é incrível. Eu puxei algumas curiosidades aqui para vocês. Eu sou apaixonada pelo corpo humano, gente. É incrível. Eu estudei técnico de enfermagem e eu ficava assim, meu olho brilhava, gente, como pode? Nosso fígado, ele tem mais de 500 funções. O que são 500 funções? É muita coisa, né? Então, passando assim bem por alto, lendo aqui um pouquinho de pesquisa, se a gente se aprofundar mais, a gente vai ver Deus em tudo, em todos os detalhes, e principalmente o amor dele conosco. E a gente vai amá-lo mais ainda, porque a gente vai ser mais grato, né, pelo que a gente carrega dentro da gente, todos os dias. Aqui diz: o corpo humano é uma máquina fascinante, produzindo 25 milhões de novas células por segundo e abrigando cerca de 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, o suficiente para dar mais de 2 voltas na Terra. Imagina, você, dando 2 voltas na Terra, só de vaso sanguíneo. É incrível demais, gente. Ó, o olfato e o paladar. O nariz humano pode reconhecer cerca de 1 trilhão de odores diferentes. E assim segue, com várias e várias curiosidades do nosso corpo. Coração incansável. Nosso coração é incansável. Ele trabalha enquanto a gente dorme, enquanto a gente acorda, enquanto a gente faz tudo no nosso dia a dia. O coração bate, em média, 100 mil vezes por dia, bombeando sangue a grandes alturas. 100 mil vezes. E nisso são várias coisas fascinantes. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele nos deu a nossa máquina que está nos levando e está nos dando condições de viver essa vida, de viver as experiências que nós estamos vivendo, sofrendo e não sofrendo, porque a gente não vive só de sofrimento, né? A gente vive de alegrias também, né? E as tristezas são consequências também de processos que a gente vai enfrentando, né? Os nossos desafios.
E amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. Ele fala do próximo primeiro, mas como a ti mesmo vem antes. Se a gente pensar bem, né? Eu preciso te amar como eu me amo. Será que eu estou me amando? Será que você se ama o suficiente para perdoar o próximo? Será que você se perdoa? Tem misericórdia consigo? Com as suas culpas, com seus erros, com seus acertos? A gente não se ama o suficiente. Se a gente se amasse o suficiente, a gente iria amar o outro o suficientemente para não condená-lo, né? Nem Jesus falou para a mulher adúltera, né? Alguém te julgou? Depois que ele perguntou, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cada um foi deixando a sua pedrinha e logo mais não tinha ninguém. Então, nós precisamos nos amar. Como é que a gente vai se amar? Né? Como é que a gente vai amar o próximo? Precisamos nos conhecer. O autoconhecimento, se a gente tivesse consciência de buscar se conhecer, a gente não teria depressão, a gente não teria ansiedade, a gente não teria tantos problemas que estão levando ao suicídio, né, muitas pessoas. Então a gente está se batendo no nosso caminho, né, justamente por não se conhecer o suficiente para conhecer o outro. O autoconhecimento ele deveria vir desde a infância, né, desde criança. Se os nossos pais tivessem também o autoconhecimento e enxergassem a importância dele, ele iria auxiliar mais ainda aquela criança, né, a enxergar o seu irmãozinho, a ver os limites, né, a conhecer os limites que ela tem ali, as possibilidades, as escolhas, os sims que ela pode dizer, os nãos, né, que ela pode dizer, as escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias nós temos que fazer escolhas. Eu lembro de quando eu era adolescente, eu gostava muito já de ler livros, então eu peguei na biblioteca um livro que eu achei que nunca mais eu vi igual aquele método de livro. O livro, ele era assim, cada página que eu lia, no final, ele me dava duas opções de escolhas. Uma escolha levava para a página 50, a outra levava para a página 130. Eu tinha que escolher, porque eu tinha que continuar a história, né? E eu escolhia uma página, chegava na outra página, no final da mesma página, daquela página, tinha duas escolhas. E eu achei aquilo fascinante, né? Achei maravilhoso. E aquilo já me mostrou que na vida tem escolhas, mas a gente não liga as coisas, né? Eu tô falando para vocês que o autoconhecimento veio me ajudar agora. Eu tenho 40 anos. Não parece, graças a Deus, mas eu tenho 40. Então, ele veio me ajudar agora porque eu fui me aprofundando agora. Eu tenho 40, né, eu tinha 34, 35 mais ou menos, né, que eu fui me aprofundando. E até então, com 30 e poucos anos, eu deveria fazer escolhas como se eu estivesse em alto mar, né, ali num barquinho, todos nós temos o nosso barco, né, e eu estava ali no alto mar, sem bússola, sem remo, sem leme, né? Só deixando a vida me levar, que nem falou Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É interessante, é aventureiro, mas e aí? Deixar levar. Isso porque eu não vivia tão inconsequentemente, como muita gente também vive, né? Eu ainda achava que pensava muito nas minhas escolhas, né? Mas mesmo assim, eu não tinha o leme que eu deveria ter, né? Que no Espiritismo me levou a ter, né? As escolhas mais corretas. Por quê? Eu comecei a entender o que se passa dentro do meu coração, né? E a validar o que eu já sentia há muitos anos. Às vezes a gente não tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, de ver o que a gente sente, de ver o que passa ao nosso redor e de ouvir o nosso coração e de ouvir a nossa intuição. Então, conexão, a gente precisa focar e centrar, né, na presença dentro de nós mesmos, né, de conhecer o que eu quero. É isso mesmo? Vamos parar, vamos meditar. Meditação é maravilhoso, gente. Então vamos parar, vamos meditar e ouvir, né? Então eu comecei a ouvir mais o que eu sinto, a escolher, a dizer os sims e os nãos que às vezes eu deveria ter dito há anos atrás.
O autoconhecimento, ele liberta tanto que às vezes a gente não faz escolhas, a gente não estagna no tempo que a gente não deveria ter estagnado. Tudo bem que às vezes, como diz, e eu falo também, eu acredito e reafirmo que nada é por acaso. Realmente, nada é por acaso, todas as pessoas estão aqui conectadas conosco. Mas eu acredito que talvez algumas pessoas, elas passam mais tempo com a gente do que elas deveriam passar. Às vezes por nós mesmos não fazermos escolhas que deveríamos fazer. Às vezes por covardia, às vezes por falta de entendimento, falta de conhecimento de si mesmo, né? E do outro também, da situação, né? De enxergar a situação às vezes de fora, né? Então a gente precisa autoconhecer. O Chico, ele contou uma vez que muitas portas se fecharam na vida dele. Só que ele também contou que essas portas, com o tempo, ele foi amadurecendo, ele foi vendo que realmente essas portas eram para ter sido fechadas. Porque ele amadureceu observando, né, aquelas portas que se fecharam, observando as situações, observando o que levaria caso estivessem abertas, né? A mesma situação é para nós, né? Tem portas que se fecham, às vezes a gente fica se lamentando porque um emprego não deu certo, porque uma amizade não deu certo, um relacionamento não deu certo, né? Então, às vezes, precisava ser assim, aquela porta precisava ser fechada, porque às vezes não é pra gente, né? O emprego não é pra gente, não é o nosso talento, não é o talento que a gente escolheu trabalhar nele aqui, nessa vida hoje, né? Porque a gente vai ser trabalhado em todos os talentos, tá? A gente vai trabalhar no talento médico, no talento de professor, no talento de esportista, de tudo, de música, de arte, de ciência, né? Às vezes não é o nosso momento, né, de talento, de trabalho, né? Às vezes não é o nosso momento de relacionamento com aquela pessoa, né? Às vezes aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, incrível, mas não é para você, não era para ser, não é a personalidade que bateria com você ou você iria adquirir experiências que deveria adquirir. Então faz parte. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos e Santo Agostinho responde. Allan Kardec pergunta: o que é necessário, o que poderia ser feito nessa vida ainda para o ser humano melhorar? Né? O que dá para fazer nessa vida para a gente melhorar? E Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, mais um sábio, né, que é atribuída a Sócrates, essa frase, porém não é dele. Ele chegou lá no oráculo de Delfos e viu lá escrito, conhece-te a ti mesmo, lá na Grécia, né, e ele achou interessante. Ele não, realmente, a resposta está dentro da gente, está dentro de nós, né, não é fora. Por isso que acho que todo mundo, se pudesse, deveria fazer terapia, né, deveríamos ir num psicólogo, porque ele é um profissional, né, para nos ajudar a concatenar, a organizar, a ver os traumas que a gente traz, porque todos nós trazemos traumas, né? Às vezes esse trauma não vai estar nessa vida, vai estar em outra, né? Muitas vezes, e muitas vezes vai estar nessa, que vai poder ser tratado nessa, né? Então, nós precisamos agora, todos, muita gente não tem condições, né, da gente ir num psicólogo. Eu já vi, é caro. Não é barato. Porém, é barato um tratamento, mas custa tempo e custa vontade. Então, acima de tudo, nós precisamos ter vontade, a vontade que move, a vontade que eu tive de fechou a casa espírita na pandemia. A casa espírita que eu frequentava, que eu estava frequentando, fechou. Eu tive a vontade de ir lá no celular, não, eu não vou desistir, eu preciso melhorar. Que isso? Né? Eu preciso me conhecer, preciso arrumar minha vida. E fui lá, não, vamos pesquisar. Foi lá. Não pus autoconhecimento, eu fui sendo levada a ele. Né? Fui lá, coloquei lá, palestra espírita. Tá, desceu lá a lista. Hoje em dia eu amo de paixão Haroldo Dutra, eu super indico para todo mundo. Haroldo Dutra, o Arthur Valadares,
São 2 palestrantes incríveis que me ensinam demais, né, principalmente sobre o autoconhecimento. Então, se a gente tiver essa vontade, essa determinação da gente ir atrás, eu vou atrás até hoje, procuro ir atrás. Estou lá trabalhando numa loja hospitalar, e lá eu escuto várias histórias. Estou lá, coloco lá uma palestra, põe lá, Haroldo Dutra, palestra. Tá? Já desce lá, eu penso, me intui aqui, coloca aqui o que eu preciso ver hoje. E tá lá. E aprendo em todas elas. Assim como na casa espírita que eu trabalho. Aprendo em todas elas. Faço questão de ficar aqui, ó, que nem vocês, me olhando. Tô morrendo de vergonha aqui, gente. Espero que eu consiga organizar as ideias. Mas eu fico assim, compenetrada, prestando atenção e tentando reter o máximo de aprendizado possível, porque aquilo está alimentando minha alma e eu estou levando para a vida. Muitas vezes a gente não vai lembrar do que a gente está ouvindo, mas a espiritualidade vai intuir aqui os palestrantes para te falar de novo o que você precisa ouvir em outro momento. Né? Que nem um amigo meu falou uma vez, a gente estava assistindo uma palestra, ele falou, essa daí eu conheço, já ouvi, eu conheço, eu sei o que ele está falando. É engraçado, né? A gente sabe, ok, já ouvi várias vezes sobre várias coisas, mas era o momento de eu ouvir, eu estava aberta a ouvir, né? Vai passar por mim de novo até eu aprender. E a gente precisa tentar reter, né? Não reteve naquele momento, depois às vezes a gente vai assimilar, falar, ó lá, realmente, é isso, né? Então a gente precisa ter a boa vontade de nos melhorar para entender o outro. Porque as situações que são desafiadoras no nosso dia a dia, e todos nós as vivemos de diversas formas, elas vão exigir de nós ações, reações. Né? Então, vão ter momentos que a gente vai ser convidado a agir, né? A fazer. Né? É mais fácil a gente fazer e se dispor a fazer que nem um trabalho voluntário. É mais fácil. Eu querer ir lá nas marmitas, que eu amo, vou lá disposta, estou num dia legal, me preparei para aquilo e estou tranquila. Fui lá, trabalhei, visitei os irmãozinhos de rua, né? Fiz minha doação de amor, de fraternidade, ok, isso eu agi. Mas a gente vai ser convidado muitas vezes a reagir, né? Que nem veio a Sil aqui na loja, doida da vida com alguma coisa. Doida para testar a minha paciência, né? Ou até na rua mesmo, alguém esbarra comigo e já quer briga, e já quer fazer acontecer, a gente vai ser deparado com situações assim. Amigos, familiares, né? Por dinheiro, por N motivos, né? Que vão nos chamar ao embate, né? E como é que a gente vai reagir se a gente não está se preparando, né? Se a gente não está se conhecendo, né? E sendo várias coisas, desce a lista, né? Sendo misericordioso consigo mesmo, se perdoando, se amando, dando valor para o que Deus está me dando, né? Sendo grato, né? Pelo veículo que eu estou aqui, que tem outra questão também que eu tenho certeza que eu já fui privada de algum dessas coisas aqui, ou de enxergar, ou de andar, ou de porque eu vivo agradecendo. Ai, Deus, obrigado por estar andando, obrigado por estar enxergando, obrigado por estar falando, mas eu sei que eu já fui privada de alguma coisa ou várias coisas. Assim como eu também sei que eu já fui suicida. E passei pela prova nessa vida também. Eu já quis me suicidar nessa vida. Então, se a gente não se preparar antes, a gente vai cair. A gente vai ser testado e vai ser chamado a reagir, a levantar e seguir. E ser misericordioso consigo mesmo. Se a gente não se amar e não trabalhar as virtudes dentro da gente que o Evangelho fala, a gente vai cair. A gente, às vezes, não vai aceitar a mão que a minha irmã me estendeu. Por quê? Falta de misericórdia consigo mesmo. Porque eu não trabalhei todas essas virtudes e eu não só me machuco, como eu machuco o outro, né? E o que faz muitas pessoas se quererem acabar com a própria vida, se suicidar, é a culpa. Não sei se vocês sabem, mas é muito a culpa, né? Porque não aceita ter magoado a outra pessoa. E a gente vai viver assim, a gente vai, enquanto a gente não
ter a consciência do que a gente é passível de erros, que a gente está aprendendo, que a gente está caminhando, a gente não vai se perdoar, né? Ou não o suficiente, né? Para seguir em frente. E a gente precisa trabalhar todas essas virtudes dentro da gente. Chico Xavier, uma vez, perguntou para Emmanuel: Emmanuel, o que é um assassino? Emmanuel: assassino, Chico? Somos todos nós. Se eu levantar a ponta desse véu aqui, da vida, vai aparecer um assassino, um inquisidor, um que maltratou, estuprou, esquartejou, ou fez tudo isso, né? Matou, fez e aconteceu. Então somos todos nós, somos devedores. Todos. Todos nós devemos e precisamos aprender com o outro e conosco mesmo. A gente buscando autoconhecimento e buscando trabalhar todas essas virtudes dentro da gente, a gente vai julgar menos. A gente não vai olhar uma fofoca cabeluda, a gente não vai olhar aquela fofoca e falar, nossa, e tacar ali a pedra, sabe aquelas pedras que Jesus conscientizou eles de largarem ali? A gente vai jogar. A gente vai jogar falando por trás, né? Ou pela frente até. Né? Então a gente vai jogar pedras, né, no telhado do vizinho, sendo que o nosso é de vidro. Né? A gente vai magoar, a gente vai fazer o outro, às vezes, se rastejar no chão por culpa. Né? Por não entender que é passível de erros e que está no processo de caminhar e de aprender, no processo de sofrimento, de amor, né, de misericórdia. Então, todos nós precisamos olhar o outro como irmão, né? Olhar a Sil como Jaque. Então, ela é um universo de histórias. Né? Vocês são um universo de histórias, vocês carregam as suas histórias, seus traumas, né? Às vezes até a sua angústia de ter feito mal para alguém. Nós fizemos mal para alguém, né? E outra coisa muito importante, quando a gente for verdadeiro nessa busca, eu estou tentando ser o mais, nesse momento da minha vida, eu estou tentando ser o mais verdadeira possível. Porque mentir, todos nós mentimos. Às vezes uma mentirinha pequena ou mentira grande. Hoje em dia eu estou tentando nem nada de mentira. O mais verdadeiro possível. O mais, gente, muito mesmo. E nem mentira e nem omissão. Porque omissão é uma mentira escondida. Né? Não vou julgar o outro. Se eu souber que ele está mentindo, não vou julgar. Ok, é o processo dele. Mas eu não. Aconteceu alguma coisa, a pessoa às vezes nem tem como nem saber de nada. Vou lá falar, olha, aconteceu isso, ponto. Se souber, já sabe. Se alguém me contar, já está sabendo. E ponto. Acabou. Por quê? Por que isso? Porque os obsessores, os nossos irmãozinhos que estão obstinados no mal, e olha que eles vão caçar coisas da gente, eles vão estar ali nos observando. E vai depender também da nossa energia, né? Da nossa vibração, do nosso magnetismo de propiciar isso também. Mas a gente está sendo observado, né? Por uma torcida de futebol, provavelmente. Né? Então, eles estão vendo se a gente está sendo verdadeiro ou não. Eles estão vendo as mentiras que está acontecendo ou não. Né? E eles vão usar isso. É interessante que eles usam a verdade para desmascarar. Não é a mentira que eles usam. A mentira quem contou foi você. Eles vão usar a verdade, né? Para jogar na tua cara ou jogar na cara do outro e falar, ó lá. Né? É interessante isso. E o quanto mais verdadeiro possível a gente for, mais eles vão entender que eles estão obstinados no mal. Por quê? Às vezes a gente fez eles sofrer em outra vida, a gente fez e aconteceu, né? Só viveu que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vou lá. Então a gente fez e aconteceu. E eles vieram nos cobrar. Né? Todo mundo tem memória. Quem perde a memória é o Alzheimer. Né? Depois, saiu dessa vida, a gente vai lembrar de tudo. Então, eles vão lembrar, eles vão cobrar.
Eles estão aqui ao nosso redor, estão querendo se vingar. Se eles verem que a gente está obstinado no mal, se eles verem que a gente está obstinado no bem, está obstinado em fazer certo, em acertar. Fala, não, essa vida, pelo menos alguma coisa eu vou levar de aprendizado. Né? Não vou levar só dívida, porque eu estou levando dívida, eu sei que eu estou levando dívida de volta. Eu vim para quitar algumas dívidas, eu fiz alguns créditos. Deus vai parcelar um pouquinho, como ele é bondoso. Né? Então, eu sei que eu vou levar mais alguns créditos, mas eu quero levar também, quer dizer, débitos, né? Não o contrário. Sei que eu vou levar alguns débitos, porque eu vou voltar devendo algumas coisas. Mas eu quero levar uns créditos também. Né? Estou na metade da vida, espero eu, que eu ainda viva um pouquinho mais, para me obstinar no bem. E eles vendo a gente se obstinar no bem, eles vão também aprendendo. Né? Eles vão aprendendo, não, a Jaque, ela era uma carrasca. Né? Ela matou não sei quantos na outra vida, ou na outra, vem matando, vem roubando, vem fazendo, vem acontecendo. E nessa vida ela tá indo. Tá? Eles vão tendo misericórdia da gente. Né? Eles vão, às vezes, aprendendo com os nossos acertos, né? Com a nossa vontade de fazer melhor e de ajudar, né? Porque o bem, ele é nosso advogado em toda parte, graças a Deus. Né? E a nossa vontade de fazer o bem é mais advogado ainda. Então a gente precisa se obstinar no bem, se obstinar em colocar nossa vontade, né? No dia a dia. Né? Não é só o passe que vai estar nos salvando, não é a palestra somente uma vez por semana, que nem lá na minha casa espírita uma vez por semana, não é ela que vai me salvar. Sou eu, todos os dias. Né? Eu preciso buscar todos os dias, porque todos os dias eu vou ter desafios para enfrentar. Né? Então, é o que eu estava falando e já cortei o raciocínio da ação e reação. A gente precisa aprender a trabalhar dentro de nós as virtudes para a gente saber reagir. Reagir com paciência. Por quê? A gente cria as habilidades, né, com os hábitos. A gente cria os hábitos com a prática. Então, eu vou responder de forma habitual. Com que eu estou imprimindo dentro de mim. Fala, não, estou trabalhando o amor, a misericórdia, o perdão. Ela veio me enfrentar, eu estou aqui trabalhando a paciência. Né? Ela está sendo instrumento da minha evolução. Então, eu vou trabalhar isso. Né? E eu vou reagir de forma melhor do que eu reagiria no mês passado. Né? Eu vou tentar reagir de forma melhor, porque eu estou criando esse hábito. Né? Eu preciso criar esse hábito. E nisso é a terapia, que às vezes a gente não vai ter dinheiro para pagar a psicóloga. Então a gente vai pagando ali o Google, joga palestrinha, acompanha a palestra, várias palestras maravilhosas, né? Até daqui também, de outra casa espírita, vários irmãos que são maravilhosos. Da Alessandro, nossa, incrível, ele deu uma palestra lá na minha casa, gente, agora na terça-feira, maravilhosa, eu fico assim, né? Quando ele vai lá palestrar, eu abro os olhos e tento absorver o máximo. E é isso, gente, a gente precisa ter boa vontade para colocar o autoconhecimento em prática, para a gente ser mais misericordioso com o outro também. O meu sonho hoje em dia é que a gente se veja mais como irmão de verdade, né? O irmão de alma, né? Não só de sangue, mas de alma mesmo. A gente precisa se amar. Né? Lá na loja tem que ver todo mundo como irmão, até aqueles que vêm meio bravinho, né? E eles vêm com problemas, né? É uma loja hospitalar, então eles estão enfrentando vários desafios de doenças diversas. Né? Não é fácil, então a gente precisa acolher todos que Deus coloca no nosso caminho. Né? Todos têm algum propósito, né? Então a gente precisa aprender com todos. Espero que eu tenha ajudado um pouco vocês com a minha experiência, estou no caminho, estou no aprendizado, e todos nós estamos, e eu sei que é um dando a mão para o outro. Né? Eu posso aprender muito com vocês, assim como vocês podem aprender um pouquinho comigo, e assim a gente vai caminhando. Tá? Eu agradeço de coração a paciência de todos, e peço para que todos fechem os olhos. Vamos relaxando o nosso corpo, nos colocando numa posição confortável.
Respirando fundo e soltando lentamente. Respira fundo e traga o ar lá para o estômago, não só para o pulmão, mas respira fundo enchendo a barriga e soltando lentamente. Como a gente está trabalhando o autoconhecimento, o amor próprio e o amor ao próximo, eu vou pedir para que todos tragam na sua tela mental o nosso amado Mestre Jesus. Eu sei que todos aqui têm uma imagem de Jesus que tocou o seu coração em algum momento da sua vida. Traga essa imagem de Jesus que toca o seu coração e veja ela irradiando uma luz linda e brilhante. Veja essa luz te envolvendo o seu coração, a sua mente, envolvendo todo o seu corpo. Nessa luz irradiando amor, paz e comunhão com Cristo, tenho a certeza que vocês são apóstolos do Cristo, pois nós todos somos usados, somos instrumentos de Deus aqui na Terra. E vamos usar essa luz para irradiar luz de cura aos nossos irmãos que estão nos leitos hospitalares. Imaginem vocês caminhando com o nosso amado Mestre Jesus, num corredor de hospital. Nesse corredor, a luz que te envolveu, você vai vê-la saindo do seu coração, indo para um leito, para outro leito, para os nossos irmãos que estão precisando da cura corporal, da cura mental, da cura espiritual. Agora, vocês estão sendo transportados para uma rua. E nessa rua, vocês veem os nossos irmãos que fazem da rua sua morada. Irradiem essa luz brilhante para esses irmãos. Envolva-os de força, de fé, de resignação, para que eles possam passar por esse momento de dificuldade com paciência, com que eles consigam enfrentar essa prova de estarem dormindo ao relento, pois sabemos que nada é por acaso, porém, mesmo assim, eles são universos, cada um deles tem sentimento, cada um deles sofre, mesmo não aceitando, às vezes, a mão estendida de algum irmão que queira nos auxiliar, eles são traumatizados, eles têm histórias, e são diversas. Só tenhamos misericórdia, só tenhamos amor para eles, não julgamento. Lembremos que não estamos aqui para julgar, estamos para aprender a amar. Então, que essa luz envolva a cada um dos irmãos que estão nas ruas. Vamos nos transportar agora para um orfanato. Vamos ver na nossa tela mental as crianças que estão sem os pais nessas vidas, nas suas vidas, que são tão pequeninas, que vieram para cá aprender, que vieram para cá aprender a amar também. Vamos pedir que Deus coloque no seu caminho tutores de amor, de proteção, de luz, e que saibam ensiná-las tudo o que elas precisam aprender para crescer com saúde mental, com saúde emocional. Agora eu convido vocês a ficarem frente a frente com Jesus e tragam para o meio de vocês uma pessoa. Escolha uma pessoa, seja do seu círculo de amizade,
seu círculo familiar, ou alguém que vocês veem como necessitado dessa luz de amor e de cura corporal, espiritual e mental. Uma pessoa, talvez, que vocês precisem perdoar, ou uma pessoa que precise perdoar vocês. Vamos colocá-la frente a frente conosco e Jesus ali junto. E vamos irradiar muita luz de amor para ela. Vamos envolvê-la de amor, de cura, de perdão. Diga que perdoa e peça perdão para ela. Agora vamos trazer para vocês, frente a frente com Jesus. Vamos agradecer nosso amado Mestre Jesus por ser o nosso irmão maior, por nos auxiliar e nunca nos abandonar. Ele nos disse que nenhuma ovelha de meu Pai será perdida. E nós somos essa ovelhinha, a ovelhinha de Deus que precisa do amor, precisa da paciência, precisa do acalento de Jesus. Obrigado, nosso amado Mestre. Obrigado por todo o seu amor, por toda a sua luz que nos envolve e nos protege. Obrigada, Deus. Obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus. Obrigada, meus irmãos.